Olá, bem-vindo ao espaço interativo da TV Senado. Aqui a gente leva para todo o Brasil as questões que você escolheu. No Alô Senado de hoje, a gente conversa sobre o cadastro ambiental rural, a falta de energia elétrica no interior do Piauí, a crise hídrica, a carga horária dos profissionais de enfermagem, as vistorias no Detran do Rio de Janeiro e a aposentadoria dos trabalhadores rurais. O Alô Senado começa agora. Você sabe o que é o Cadastro Ambiental Rural? É um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais do Brasil, criado em 2012. O objetivo desse registro é monitorar e combater o desmatamento. A Ivete Maria Vieira Santos, de Belo Horizonte, fez contato com o Alô Senado pelo WhatsApp para fazer um alerta. Na opinião dela, os pequenos produtores estão mal informados sobre o Cadastro Ambiental Rural. Muitos não têm ideia do que ele significa e outros nem sabem que ele existe. A Ivete acha que os donos de terrenos rurais podem ter problemas com a lei, já que o cadastro é obrigatório. Ela pergunta o que o Senado pode fazer para apoiar os sindicatos e informar melhor a população rural. A resposta fica por conta da presidente da Comissão de Agricultura, senadora Ana Amélia. Olha, Ivete, você tem toda a razão e muito obrigada por ter encaminhado esta preocupação para a TV Senado. A questão do cadastro ambiental rural é um documento fundamental em qualquer operação creditícia que os agricultores de qualquer tamanho vão tomar junto às instituições financeiras. Portanto, ele é muito importante. Já houve a prorrogação do prazo e é preciso, sim, que as secretarias de agricultura, secretarias de meio ambiente dos governos dos estados, os municípios também se envolvam nesse processo com a participação ativa dos sindicatos rurais. Peça, por favor, minha cara Ivete, ao sindicato rural do seu município, mobilize os seus colegas produtores também para que vão buscar informações a respeito disso. Eu presido a Comissão de Agricultura do Senado Federal, estamos também à disposição. Acesse as informações junto à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, que nossa consultoria estará à disposição, Ivete, de todos os produtores do seu município, do seu estado, mas de todo o Brasil, para prestar esclarecimentos a respeito do CAR, como se faz o Cadastro Ambiental Rural. Este documento é muito importante. Muito obrigada pela sua pergunta. Lá de Várzea Paulista, no estado de São Paulo, o Alô Senado recebeu a mensagem do Jânio Clécio. Ele contou que foi até sua cidade natal, de Seu Arcoverde, no Piauí, para celebrar os 50 anos de casamento dos pais. Mas a festa teve que ser feita com geradores alugados, porque não havia energia elétrica na região. De acordo com o Jânio, 34 casas do interior de Dirceu Arcoverde estão sem energia. Ele pergunta aos senadores o que pode ser feito para resolver esse problema. O Alô Senado levou a mensagem do Jânio para a senadora Regina Souza. Olha, se for energia urbana, aí falha, é qualidade, tem que reclamar na Eletrobras. Agora, se for comunidade rural, deve ser o Luz para Todos. Então, o Luz para Todos vai ser retomado agora em outubro, já está licitado, já vão assinar os contratos agora nesses próximos 15 dias. As empresas, se ele ligar para a Eletrobras, ele vai saber qual empresa vai fazer essa região, né? Porque realmente o Luz para Todos cumpriu a meta de 150 mil famílias, mas da época do cadastro para cá, muitas famílias surgiram, gente que casou, meninos que cresceram, ficaram adultos, casaram, e outras mesmo falha cadastral que teve, de passar, a porta está fechada e a pessoa não voltar para fazer o cadastro. Então foi levantado que tem 20 mil moradias no Piauí ainda sem luz na zona rural. E isso vai ser retomado agora em outubro, já está licitado e os contratos vão ser assinados agora nesses 15 dias. Então em outubro as empresas vão para o interior para saber qual empresa vai para lá, é só ligar para a Eletrobras no Piauí. Olá, meu nome é Rodrigo Vidal e minha pergunta vai para o Aloysio Nunes. Queria saber se há projetos para a crise hídrica no Brasil, que ele comentou, né, que várias casas aí estão sem tratamento, essas coisas. Eu queria saber se há projetos realmente da parte dele ou da parte do Senado mesmo. Rodrigo, eu tenho sim um projeto que retira dos investimentos das empresas de saneamento um imposto federal, de modo a sobrar mais dinheiro para investir no tratamento de água, na captação de água,
no abastecimento de água com todas as formas que ele se dá. Entendeu? Então, diminuir um pouco a carga tributária sobre esses investimentos para que sobre mais dinheiro para que os governos e as empresas municipais, mesmo as empresas privadas que trabalham no regime de concessão, possam ter mais recursos para investir nessa área. Por que é que nunca aprovaram o projeto de lei que altera a carga horária dos profissionais de enfermagem para 30 horas semanais? Quem mandou essa pergunta para a gente foi o Antônio Newton de Souza, da cidade de Redenção, no Pará. E quem responde é o senador Flecha Ribeiro. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Antônio pela consulta que ele faz através do Alô Senado e aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço aos nossos amigos e amigas lá de Redenção, município polo da região sul do meu estado e muito querido por todos nós. Mas, Antônio, respondendo a sua pergunta, o projeto de lei que trata da definição da carga horária para os profissionais da área de enfermagem, ele está tramitando e ele limita essa carga horária em 30 horas e não houve ainda consenso para a aprovação. É necessário que haja, primeiro, uma mobilização do setor para que os parlamentares possam, através desta mobilização, pressionar nos seus plenários, na Câmara ou no Senado, a tramitação do projeto para que possa vir a ser discutido e levado à votação. Eu acho que isso é uma questão de justiça. Quanto ao mérito, será discutido em plenário. Então, nós apoiamos o projeto e aqueles que não apoiam vão poder ter nos plenários da Câmara e do Senado a oportunidade de debaterem. E eu diria a você, Antônio, que os setores representativos dos profissionais de enfermagem, eles têm que se mobilizar no sentido de fazer uma, eu digo pressão de uma forma construtiva, para que, mostrando os argumentos que convençam aos parlamentares para que definam a carga horária desses profissionais o mais breve possível. Porque o Detran do Rio de Janeiro é o único do Brasil que exige vistoria de automóveis todos os anos. Essa pergunta foi enviada para o WhatsApp do Alô Senado pela Rosimar Lima, da cidade fluminense de Bom Jesus, do Itabapoana. Para Rosimar, sendo o Detran um órgão nacional, a diferença de conduta entre os Detrans de cada estado não faz sentido. Além do mais, os carros circulam pelo Brasil todo, o que não justifica regras diferentes em cada estado. Com a palavra, o senador Lindbergh Farias. Olha, Rosimar, na verdade o Detran é um órgão estadual. Eu concordo com você, é um absurdo, nós temos vistoria todo ano. É muito burocrático, tira tempo das pessoas. Tem outros estados, como Minas Gerais, por exemplo, que você tem vistoria de 3 em 3 anos. Então eu acho um equívoco, mas na verdade o Detran é um órgão estadual. Você tem que recorrer à Assembleia Legislativa e ao governador do estado do Rio de Janeiro. O que é necessário para garantir a aposentadoria de um morador da zona rural que trabalha para produzir sua própria alimentação? E com que idade um trabalhador com esse perfil pode se aposentar? Quem mandou essas perguntas para a gente foi a Dorinha, de Monte Azul, em Minas Gerais. E para explicar com detalhes esse tipo de aposentadoria, o Alô Senado convocou o consultor legislativo Marcelo Cassiano. Bom, Dorinha, um trabalhador rural que produz apenas para a própria subsistência, ele pode se filiar ao regime geral de previdência como segurado facultativo. Se filiando nessa condição, desde que ele contribua com 20% sobre o salário de contribuição dele, ele vai se aposentar com 35 anos de contribuição ou com 65 anos de idade, se for homem, ou 60 se mulher. Agora, se esse segurado comercializa parte dessa produção, ou seja, se é um excedente nessa produção, ele comercializa essa produção e essa produção é realizada em regime de economia familiar e sem o auxílio permanente de empregados, ele pode se filiar na condição de segurado especial.
Nesse caso, ele fica excluído do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, mas se aposenta aos 65 anos de idade, se for aos 60 anos de idade, se for homem, e aos 55 se for mulher, com os proventos equivalentes ao salário mínimo, tá? Que é o valor mínimo do salário de contribuição que a pessoa pode verter à Previdência Social. E o Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. Mas que tal você fazer parte dos próximos programas? Os canais para mandar a sua mensagem são vários. É só escolher o que mais tem a ver com você. O nosso WhatsApp é o 6199661616. Se preferir as redes sociais, basta acessar twitter.com/alosenado ou facebook.com/alosenado federal. Por telefone, ligue para o 0800 61 2211. E para deixar uma mensagem escrita no nosso site, o endereço é o www.senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!